Eu morei nos Estados Unidos, na Califórnia, onde é legal, e a gente vivia fumando todo dia, toda hora. O vício é o mesmo. Esse aí é o relato de uma pessoa que fumou maconha, morou nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele está aqui compartilhando com a gente, né, a experiência dele fumando maconha nesses países, né? Na semana passada eu trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre o mito do prensado. Aqui no Brasil, a cultura canábica gosta sempre de dizer que o problema da maconha no Brasil é o prensado, né? Eles sempre fazem muita questão de enfatizar isso, que se você fumar flor, você não vai ter nenhum tipo de problema na sua vida fumando maconha, né? E isso é uma das coisas mais absurdas que uma pessoa pode dizer, mas, né, isso daí já é esperado, afinal de contas a cultura canábica é feita, é repleta de absurdos. Então esse aí é só mais um absurdo que eles falam. E aí eu expliquei lá no vídeo que isso não tem nada a ver, que o problema da maconha é o THC. Então, na verdade, a maconha dos países onde é legalizado é muito pior do que o prensado, porque é uma maconha com uma concentração de THC maior do que a gente encontra aqui no Brasil no prensado, né? Flor, haxixe, skunk, tudo isso é muito pior do que você fumar prensado, justamente por causa da concentração do THC. E aí eu falei lá nesse vídeo também que é muito fácil da gente constatar isso hoje em dia, né? É só a gente ir lá fora e a gente ver como é que é a realidade da maconha nesses países. Tem vários estudos, reportagens, dados estatísticos hoje em dia falando sobre como tem sido essa implementação da maconha de forma legalizada nesses países. E a realidade não é o que a cultura canábica tem dito por aí. É claro que não é claro que não vai ser. É por isso que, se você quer ter acesso a uma informação verdadeira sobre a maconha hoje em dia, você não pode ver essa informação, ter acesso a essa informação através de um site que está lá fazendo claramente apologia à maconha. Não faz o menor sentido você buscar essa informação nesse lugar. Por quê? Porque eles fazem parte dessa indústria que está em expansão. Eles não vão falar nada contra eles mesmos. Você entende isso? Você não pode, né, ser tão ingênuo a ponto de achar que um site que faz apologia à maconha vai mostrar lá, por exemplo, dados estatísticos que deixam claro os problemas decorrentes da legalização, né? Então, o nosso amigo aqui, ele fez o favor de relatar pra gente a experiência dele e eu achei relevante então trazer isso aqui no canal para vocês verem a verdade, né, sendo dita aqui por uma pessoa que morou lá fora. A experiência aí de uma pessoa que já morou nos Estados Unidos, que já morou no Canadá, que fumava ali só maconha de qualidade, né? E ele tá dizendo aqui pra gente, a gente vivia fumando todo dia, toda hora. O vício é o mesmo, né? É claro que o vício é o mesmo, né? Só uma pessoa muito cega realmente pela cultura canábica consegue achar que, se você usar uma droga mais pesada, mais forte, como é o caso de uma flor, de um skunk, de um haxixe, né, o problema ele vai ser menor, né? O prensado ele tem menos THC do que qualquer maconha aí vendida nos Estados Unidos, no Canadá, né? Você pode ter certeza disso. Então, não caia mais nessa narrativa forçada da cultura canábica de ficar dizendo por aí que o problema é o prensado, né? O problema não é o prensado, o problema é a maconha, né? Tem muita gente por aí fumando prensado e sonhando com um dia em que vai poder fumar maconha de verdade, né? E que aí tudo então vai ser melhor na vida dessa pessoa. Cara, se você está nessa situação, você está muito perdido, você está muito iludido, você está muito imerso na cultura canábica, porque isso não faz o menor sentido. Eu, como terapeuta, já pude atender pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Canadá, né, brasileiros que moram nesses países, né, até hoje nunca cheguei a atender um estrangeiro, né, americano, um canadense, mas já atendi muitos brasileiros que moram nesses países e que acompanham o movimento No Back, pessoas que moram também em outros países, Portugal, Espanha, Holanda, né, Amsterdã, Austrália, Paraguai, enfim, vários países, diversos países aí espalhados pelo mundo, pessoas também de todos os lugares do Brasil, todos os estados. Então você imagina, cada pessoa dessa em cada canto do mundo diferente, fumando maconhas diferentes, né, de procedência diferente, países onde a maconha é legalizada, onde a maconha é ali plantada legalmente, comercializada legalmente, onde tudo ali é feito dentro da lei, né, e a pessoa vicia igual, né?
a pessoa tem os mesmos prejuízos, é igual. É procrastinação, é o abandono da própria vida, é o abandono dos próprios sonhos, planos, projetos, metas, né? É a falta de produtividade, é a amotivação, é a perda do prazer das atividades simples da vida, é a dependência da maconha, do fumar a maconha antes de cada tarefa, todo momento, todo dia. Se não tiver a maconha, né, não tem graça, nada tem graça, não tem motivação para nada, não tem ânimo, não tem disposição, não tem energia, né? É isso que a maconha faz com a pessoa em qualquer lugar do mundo que ela estiver, né? Porque não importa o lugar, entende isso? Não importa o lugar, importa uma única coisa, o THC. Eu já falei aqui e eu vou continuar falando até vocês entenderem de uma vez por todas, né? O problema da maconha é a substância alucinógena que existe nela, chamada THC. Entende isso? O THC, ele distorce a sua percepção da realidade, ele altera o seu estado de consciência. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Depois de algum tempo fumando maconha, você já nem sabe mais quem é você. É isso que acontece. Você já não é mais você, você se torna uma outra pessoa. Por quê? Porque a sua mente está distorcida, né? Os seus pensamentos, as suas emoções, as suas conclusões, percepções da realidade, está tudo distorcido, está tudo fora da realidade. E aí, quando você para de fumar maconha, essa é uma das primeiras coisas que você começa a perceber. Você sente que você está entrando novamente na realidade, dia após dia. Você sente que você está voltando a ser você. Olha que loucura. Você estava sendo uma outra coisa. E você nem estava se dando conta disso. Por quê? Porque você estava ali completamente anestesiado pela droga. E aí você nem sequer consegue perceber essa distorção da realidade que você está vivendo. Só quando você realmente para que você vai se dar conta disso. Então, se você quer parar de fumar maconha e você não está conseguindo, faz o seguinte: para de ser teimoso. Em primeiro lugar, você tem que parar de ser teimoso, parar de tentar do jeito que você acha que é o certo, né? E começa a seguir uma metodologia que realmente funciona, que é o método No-Back, beleza? O que é o método No-Back? Para você que não sabe, o método No-Back é o lugar onde eu vou te direcionar passo a passo para você conseguir parar de fumar maconha de uma forma eficiente, tá certo? Então, é só você clicar aqui embaixo no link da descrição, você entrar lá no site, fazer sua inscrição e conta comigo para te ajudar a vencer o vício na maconha, beleza? Tamo junto então e eu te vejo lá dentro do método No-Back.